Olá, adeptos de nossa religião de Umbanda. Afinal de contas, como é que eu faço para saber quem são os meus guias? Fiquem ligados. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Eu sou Pai Adriano de Ogum. Antes de dar continuidade, então, a esse vídeo, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Não se esqueça de deixar o joinha, mostrando que gostou desse vídeo. Compartilhe em todas as suas redes sociais e vamos então dar prosseguimento. Afinal de contas, dá para saber quem são os nossos guias? Existe algum procedimento? Me responda. Dá para saber quem é o meu guia? Dá para saber quem é o guia. Mas antes de qualquer coisa, existe um passo inicial que todos precisam saber, né? Antes de você saber qual que é o seu guia. Primeiro passo, você tem que descobrir quem é e quem são os seus orixás que regem seu ori. Mas por que precisa se saber, então, primeiro quem são seus orixás antes de saber quem são os seus guias? Porque, afinal de contas, quem vai trazer os seus guias serão os orixás que regem o seu ori. Cada orixá, ele vai trazer, ele consegue trazer, que está no caminho de trazer algumas dessas entidades. Então, primeiro descubra-se o nome dos orixás, para depois, então, descobrir quais os nomes dos guias, né? É que as pessoas são muito afobadas, né? E querem descobrir o mais rápido possível. Eu espero te ajudar um pouco hoje. Então vamos lá, aos orixás. Primeiro, se eu te falei que tem que ser primeiro os orixás, aí vem a primeira, vamos voltar, né? Como é que eu faço para saber quem são os meus orixás que estão no meu ori? Se for em um terreiro, né, em uma casa de candomblé, eles irão fazer, então, um jogo de búzios para que seja determinado quais são os orixás que regem. Por que eu não aconselho os irmãos de Umbanda irem, então, para um terreiro de candomblé para se fazer o jogo de búzios para descobrir quem são seus orixás? Na contagem do candomblé, será diferenciada da contagem dos orixás que regem na Umbanda. Pois existem alguns orixás que são do candomblé, né, que trabalham no candomblé, que não vêm em Umbanda. Então não adiantaria você ir para o candomblé se você quer saber um orixá de Umbanda. Se você quer saber o orixá de Umbanda, onde é que você tem que ir? Em terreiros de Umbanda. Aí você pode até falar assim para mim, mas Pai Adriano, no meu terreiro, meu pai de santo que é de Umbanda, meu pai de santo joga búzios. Tá errado? Não. Isso significa que o seu pai de santo, ele passou por pelo menos 7 anos dentro do candomblé e ele, então, ele conseguiu, ele teve o direito, porque ele passou por um ritual onde foi permitido ele fazer o jogo de búzios. No seu terreiro, quem manda é o seu pai de santo. Eu não posso falar que ele está errado, porque primeiro eu não o conheço e eu não sei o caminho que ele teve, né? Quais caminhos que ele teve para se chegar onde ele está hoje. Se o seu pai de santo está falando que só existe essa forma e é no seu terreiro, então ele está certo, tá bom? Que fique bem claro. Em terreiros de Umbanda, como será feito então esta leitura? Em algumas casas, a entidade é a própria entidade do pai de santo, do sacerdote ou da sacerdotisa, quem irá revelar os orixás. Normalmente um preto velho, normalmente um caboclo, não se tem uma regra de quem vai fazer a leitura. Só existe essa forma na Umbanda? Não. Uma outra forma que se tem de se fazer uma leitura dos orixás é em um banho feito na cachoeira, onde será feito um trabalho e o pai de santo com uma entidade ou não, depende da casa, na cachoeira será revelado então. Só existe essa forma na Umbanda? Não, existe uma outra forma também, né?
Tem o jogo de obis, que alguns terreiros de Umbanda fazem, e tem também um conhecido jogo de pedras, que é feito com as pedras para ser determinado. No meu terreiro, quem faz essas revelações serão basicamente o Preto Velho, Pai Benedito de Aruanda. Bom, isso é a forma que eu trabalho, que é feita a leitura dos orixás no meu terreiro. Aproveita, responde aqui, ó, como que é feito na sua casa? Qual é a forma que é utilizada? Tem alguns terreiros que inclusive vão fazer essa leitura somente quando vai se fazer o banho de amaci nos terreiros. Isso vai de casa para casa. A forma que eu trabalho é uma entidade minha quem vai revelar então quais serão os orixás que vão reger o ori dos médiuns. Bom, então, depois desse processo, acho que agora dá para revelar quem são os guias, né? Quem são os guias que estão trabalhando, que eu preciso saber. Muitas pessoas são muito afobadas, né? E eles querem, assim que descobre o nome, né? Ou se tem algum sonho revelado, né? O que acontece? Pode ver, ó, você vai responder se com você acontecer dessa forma. Descobriu o nome da entidade, já vai atrás já quer ir procurar a imagem, né? O médium ele já vai atrás de pontos, ele procura no grupo quem é Ogã, né? Quem é corimbeiro, e fala assim, você conhece o ponto de tal entidade? Porque é a minha. Porque tem gente que acredita que a entidade só vai vir para trabalhar se cantar e se falar o nome da entidade, né? Tem muitos que têm essa, eu vou chamar de ilusão, né? Porque só vai incorporar se falar o nome da entidade, tá? Isso não existe. A entidade, quando for para trabalhar, ela vai trabalhar na hora certa, né? No momento certo. Porque na nossa religião, tudo tem a sua hora certa e o seu momento certo das coisas acontecerem. Não é sempre, não é quando nós queremos que seja, tá? Não é nós que vamos determinar quando isso vai acontecer. Então eu peço para vocês tomarem um cuidado. Assim que descobrir, assim que for revelado o nome das suas entidades, não precisa ficar desesperado de sair procurando uma imagem para ser comprada, não precisa correr para providenciar uma guia, não precisa também sair igual um desesperado procurando os pontos e também não precisa sair correndo na internet procurando a história da entidade, né? Normalmente as pessoas fazem isso. Descobre o nome do Exu, eu vou na internet procurar a história. Aquela história que está lá, isso não significa que será, então, a história da sua entidade, da entidade que trabalha com você. E sim uma história do chefe de falange ou de uma entidade que teve uma grande importância dentro da falange, tá? Normalmente é isso que vai acontecer. Tá, mas e como é que eu faço para descobrir então qual que é a entidade que vai trabalhar comigo? Ó, a forma que tem é você participar de um desenvolvimento mediúnico dentro do terreiro. Por quê? As pessoas vão começar no processo que está em desenvolvimento. Alguns nomes serão revelados por sonho. Então, por exemplo, você está em desenvolvimento e você acaba de sonhar, em uma noite você sonha com o nome de um caboclo. Por exemplo, 7 flechas. Na outra noite, você não vai sonhar com seus 7 flechas. Você vai sonhar, como por exemplo, o seu cobra coral. Aí você ficou com 2 nomes na cabeça, você ficou com 2 nomes. E aí a sua cabeça já começa a ficar deturpada, porque até então você não vai conseguir reconhecer qual que é o nome certo. E pode ser que você acha ou acredite que você vai trabalhar com os 2, né? O que eu recomendo? Quando estiver no desenvolvimento mediúnico, será perguntado então qual que é o nome do caboclo. A sua cabeça, se você colocar esses 2 nomes, você vai embananar, você não vai conseguir se concentrar na energia daquele caboclo que está lá, porque pode ser que não seja nem os seus 7 flechas e nem o seu cobra coral. Ele, por exemplo, na hora que for perguntado o nome, ele diz Sultão das Matas. E aí você fala, mas o que aconteceu? Bom, é possível que
essas entidades que no seu sonho foi revelado os nomes, pode ser que foram eles que estão ajudando a trazer esse caboclo para se trabalhar. Ou pode ser também, né, que nesse sonho você estava certo e foi falado um desses dois nomes. Então, o médium ele tem que se adequar, se acostumar com aquela energia, até para você perceber quando que é o caboclo, né, X, Y ou Z. Né? Ou quando não for um caboclo, ou quando for um baiano, ou quando for um malandro, ou quando for um cangaceiro, né? Ou quando for um Exu. Cada médium ele tem que se acostumar com aquela energia para você saber reconhecer quem é quem. Né? Então, uma forma que você tem efetiva disso é não fique encucado e tentando imaginar quem serão as entidades, não tenta ficar pesquisando ou procurando saber quem é o nome. Porque no momento certo, e qual que é esse momento certo? É quando você estiver concentrado no meio do desenvolvimento mediúnico, ou quando, sem você ficar pensando, ele vira os nomes, trejeitos, através de sonhos, através de visões, e você então, mas aí beleza, você teve o sonho, ou você teve essa visão, você ainda precisa ter essa confirmação, você precisa confirmar se essa é a entidade correta que vai estará trabalhando então junto com sua matéria. Não precisa se desesperar. No tempo certo, as entidades, pode ter certeza, eles irão revelar o nome correto para ser trabalhado. Tem um tempo, por exemplo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Não, isso não tem um tempo correto. Não tem como ninguém falar que, por exemplo, daqui a 3 meses você vai saber o nome de todas as suas entidades. Porque isso vai depender de médium para médium. Vai depender de uma concentração de energia desse médium que será diferente do outro médium. Afinal de contas, cada médium irá concentrar-se, mesmo que haja uma forma dita para todo mundo se concentrar, um vai para um lado, o outro vai para um outro caminho, mas todos vão chegar. E assim que eles chegarem, os nomes estarão todos lá. Então, não se desespere. Cada um, cada qual, cada indivíduo tem o seu tempo, que é próprio seu e não pertence a ninguém. Como eu disse, não tem como eu falar todas as suas entidades. Por que não tem como eu falar de todas as suas entidades? Porque senão, primeiro, eu estaria impondo quais entidades eu quero que esteja no seu caminho. Sendo que o correto é a sua mediunidade preparar você, a espiritualidade preparar você para quando as entidades que vão trabalhar com você revele o nome. Mesmo que você não vá para uma consulta, por exemplo, mesmo que você continue no seu desenvolvimento por um bom tempo, são as suas entidades que devem revelar os nomes das suas entidades para você. O que é diferente quando será feita a leitura dos orixás. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu sou Pai Adriano de Ogum. Esse é o canal Aldeia do Cacique. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilhe em todas as suas redes sociais. Não esquecendo de ativar o sininho para receber então as notificações sempre quando um vídeo entrar no ar. Até mais, pessoal!